Bom dia, Rafael. Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse o seguinte, primeiro, sobre o que muda para você, particularmente, um esquema com 3 zagueiros, como foi contra o Náutico, fora de casa, ou mesmo um esquema tradicional que vocês estão acostumados, você ao lado do Alan Santos com 2 zagueiros. E também sobre o gramado sintético, eu reparei nas imagens que vocês treinaram ontem, vocês de chuteira de cravo, né? O que muda? Ah, vai jogar de chuteira de cravo, vai jogar sem? Muda alguma coisa em relação a isso também? Bom dia, Breno, bom dia a todos. Então, a gente jogou já com 2 zagueiros e 3 zagueiros desde o começo da temporada, né? A gente vem mudando bastante, mas pra gente muda pouca coisa. O esquema com 3 zagueiros, o pessoal às vezes fala, um esquema meio defensivo, mas a gente defende com 3 zagueiros ali, com os 2 laterais, mas a gente ataca com 5 também. Então, pra gente não muda muito não, a gente tanto defende bem como ataca bem. E a respeito do gramado sintético, o clube acho que foi muito bem, levou a gente para treinar ontem num gramado sintético, né? Acho que essa questão de adaptação é boa. Ruim a gente chegar lá e ser surpreendido com o gramado, mas o clube fez com que a gente fosse treinar ontem num gramado sintético, na sexta a gente vai no CT do Barra, então acho que vai ajudar bastante, a gente não vai chegar lá, não vai ser surpreendido com o gramado sintético, acho que vai ser tranquilo. Não dá para jogar com chuteira normal, às vezes quem tem um probleminha no joelho ali, que sente um pouco do impacto do gramado sintético, prefere usar a chuteira Society, né, que fala. Mas pra gente ali não muda muito não. Dá para jogar com a esteira de trava. Bom dia, Rafael. Henrique Alves, da TV Bandeirantes. O Guarani, nesse quadrangular final, vive um momento defensivo muito bom, né? Sofreu apenas um gol nos 3 jogos. Queria que você falasse se sofreu alguma mudança de mentalidade que fez o time melhorar esse desempenho. E também, principalmente nessa fase, né? Que os jogos vão sendo decididos todos por 1-0, no máximo 2 gols. Se muda o foco do sistema defensivo ou se teve alguma mudança, por exemplo, do Matheus, importante para essa melhora? Então, a gente sabe que jogos decisivos, né, que se decide no detalhe, e a gente sabe que quando a gente não toma gol, a gente tem atacantes de muita qualidade, ali o Brunão, o Isaac, o Mirandinha. Uma hora ou outra a gente vai criar alguma chance de gol. Então, se a gente não tomar gol, a gente está muito mais próximo da vitória, né? Então, mas eu acho que foi mais a postura ali, né? A gente saber que a gente está entrando numa fase decisiva, que a gente não pode vacilar, que qualquer erro decide o jogo, né? Se a gente vacilar, tomar um gol ali, provavelmente o time vai se fechar e vai ser mais difícil a gente fazer gol. Então, quando o placar está 0-0 ainda, a gente tem muito mais chance de vencer a partida. Bom dia, Rafael. Tem a Miranda do Globo Esporte. Apesar do Brusque ter vencido o Guarani na primeira fase lá, o Brusque é um dos piores mandantes do campeonato. Então, eu queria que você falasse o que a torcida pode esperar de postura do Guarani dentro de campo, se vai tentar comandar um pouco mais a partida, mesmo jogando fora de casa. Então, acho que pelo fato deles não ser um bom mandante, acho que não muda muito, porque é uma nova fase, né, do campeonato. Eles jogaram uma partida só, né, nesse quadrangular lá, que foi a primeira partida. Tiveram infelicidade de perder, mas eles foram melhor em campo do que o adversário. Então, acho que não muda, não. Vai ser um jogo bem difícil, a gente vai ter que suar sangue de verdade mesmo para poder sair de lá com os 3 pontos. Tudo bem, Rafael? Sou Antônio Lupe, da Rádio CBN Campinas. Você atingiu a marca de 33 jogos, né, na última rodada. É o clube que você ficou aí mais jogos aí numa sequência. Você está aqui desde o começo do ano. E eu queria perguntar 2 coisas. A primeira, esse momento que você está vivendo aqui no Guarani, de sequência, até uma fase artilheira, né? Tem feito aí uns golzinhos importantes que tem ajudado o Guarani. E você passou por todas as transformações que aconteceram no departamento de futebol. Começou lá atrás com Maurício Souza, aí depois veio a chegada de outros treinadores, até a chegada do Matheus Costa. O que fez mudar o Guarani para hoje estar numa situação não confortável, mas próxima do objetivo que foi traçado lá atrás, quando você sentou nessa cadeira e foi apresentado como jogador do Guarani? Então, primeiramente, né, muito feliz de estar vivendo, né, esse momento com o Guarani, de estar buscando um acesso, né, com essa camisa tão pesada, num clube tão grande como é o Guarani. Então, fico muito feliz em estar jogando bastante, tendo uma sequência, sempre
tive um sonho de vestir uma camisa de um time tão pesado assim e ter uma sequência e poder dar alegria para o torcedor. Eu acho que depois que o Matheus chegou, acho que, se eu não me engano, a gente perdeu uma partida só, né, de todos os jogos. Acho que nossa postura mudou, né, e a gente colocou jogo após jogo, né, tipo, todo jogo era uma decisão pra gente, né. Teve uma sequência de jogo que a gente tinha 5 jogos, a gente não podia perder nenhum, senão a gente não classificava. E essa foi a mudança de chave ali, né, que a gente entendeu que era uma final de campeonato, todo jogo era uma final de campeonato pra gente, e nesse quadrangular final também, né, todo jogo decide alguma coisa, todo jogo muda alguma coisa, então a gente está indo jogo após jogo, todo jogo é a nossa final, todo jogo a gente joga como se fosse a final, porque a gente não sabe se a gente vai ter o próximo, entendeu? Então essa foi a mudança que a gente teve. Bom dia, Rafael. Fábio, da Rede Família. Aproveitando o gancho aqui dos jogos, né? Esses últimos jogos, o que passa na cabeça de vocês, jogadores? Ansiedade ou cabeça no lugar para fazer um bom campeonato? Acho que ansiedade não, a gente está muito focado, igual eu falei para ele, a gente está indo jogo após jogo, todo jogo é uma decisão, todo jogo é uma final, a gente nunca pensa no próximo jogo, a gente sempre pensa no outro jogo que vai ter, a gente sempre pensa no próximo jogo, então o jogo do Brusque para a gente é uma decisão, a gente não está nem pensando nos próximos adversários, e sim no Brusque. Ô, Rafael, o que muda particularmente para vocês, né, com a bola no pé, com relação ao gramado sintético que você já sentiu? Eu não sei se você tinha jogado alguma outra vez ou treinado alguma outra vez, né? No primeiro turno vocês chegaram a jogar e vocês perderam lá. Tudo bem que o time é totalmente diferente, né? Mas o que você pode falar a respeito dessa situação específica? Então, com a bola no pé, acho que o gramado ele é um pouco mais ralo, né? A grama é um pouco mais baixa, então a bola ela fica um pouco mais viva, né? Ela se dá o passe muito forte, ela vai com muita velocidade para o teu companheiro, vai dificultar o domínio dele. E no kick da bola, né? Eu que jogo ali na defesa, eu não posso deixar a bola quicar, porque se a bola quicar, ela vai passar. Então eu sempre tenho que ir de encontro com a bola, não deixar a bola quicar, porque se ela quicar, ela passa. Então a gente tem se adaptar ali um pouquinho antes do jogo, né? Para a gente já chegar no jogo tranquilo. Rafael, qual a particularidade de enfrentar o Brusque 2 vezes em 6 dias praticamente e aproveitar e já fazer uma projeção dessa partida importante para o Guarani? É bom que a gente já conhece o nosso adversário, né? Assim, conhece os jogadores, né? O que o atacante vai fazer. Ali eu já conheço um pouco o que o centroavante gosta de fazer. Eu sei que ele gosta de receber a bola mais no pé, ele não ataca tanto espaço. Eu sei que o Pira, o atacante de beirada deles, ele gosta de ir para o confronto. Eu sei que o outro atacante do outro lado ele gosta de flutuar pelo meio do campo e não ataca muito espaço. A gente já se conhece o nosso adversário, então, mas todo jogo é um jogo, né? Um jogo é diferente do outro. E projetando a partida, igual eu falei, vai ser mais uma final. A gente sabe que a gente vai ter que ir lá e vai ter que correr muito, se esforçar muito para conquistar essa vitória. Eles não vão vender resultado barato. Provavelmente eles vão querer atacar mais do que atacar no jogo em casa, né? Porque eles precisam ganhar também para continuar vivendo a competição. Então a gente sabe que a gente vai ter que se defender bem para poder aproveitar os espaços que eles vão deixar. Rafael, a gente citou um pouquinho mais anteriormente que tem a possibilidade de atuar com 3 zagueiros ou com 2 também. Como que é para vocês, assim, no momento defensivo tão bom agora com o Matheus, como que é a preparação do setor defensivo para atuar tanto com 2 zagueiros como com 3? E como que é para você essa adaptação de um esquema tático para o outro? Então a gente ainda não sabe como a gente vai jogar lá, né? A gente vai passar as estratégias do jogo hoje, mas para a gente ali da defesa não muda muito não. Igual eu falei, a gente vai se for com 3 zagueiros ou com 2, acho que a gente vai se defender com o mesmo tanto de jogadores, porque a nossa marcação já começa lá desde do Brunão. O Brunão é um cara que se entrega muito na marcação, para a bola já chegar quebrada lá para a gente da defesa. Então para a gente é tranquilo, questão de com 3 ou 2 zagueiros. Ô, Rafael, faltam 3 jogos, né, para terminar essa fase, e aí a gente vai conhecer as equipes que vão subir, quem vai fazer a final da Série C. O Matheus foi perguntado na coletiva depois do jogo sobre matemática, e ele falou, não tem como pensar nisso agora, e vem com esse discurso de pensar jogo a jogo. O Guarani joga 7h30 contra o Brusque, e o Náutico, que hoje é o time que está próximo do Guarani,
joga mais cedo contra a Ponte Preta aqui no Moisés Lucarelli. Como é que fica também a cabeça do jogador? Vocês vão estar focados no Brusque, mas sabendo que, em caso de uma vitória da Ponte, deixa o Náutico parado ali com 3 e vocês se conquistarem a vitória com o Brusque, o jogo seguinte, que é justamente contra o Náutico, pode ser o jogo do acesso. Então, assim, eu acho que nós, por mérito nosso, se colocamos numa situação de não depender de nenhum resultado, de nenhum adversário. Então, eu acho que a gente acha que só tem que pensar mesmo no nosso jogo, em pensar em performar bem, jogar bem e correr bastante lá para conquistar esse objetivo, e o outro jogo para a gente não importa muito, não. Ô, Rafael, mudou bastante o time desde o início do campeonato para cá, e se a gente fizer uma comparação até daquele primeiro jogo que vocês perderam lá de 1-0, você é um dos únicos titulares, só você, hoje o Lucas Justen, que está no lugar do Cicinho, e também o Isaac, foram os únicos que jogaram aquele jogo lá, né? O que você se lembra das dificuldades que vocês enfrentaram lá? E se o time deles, pelo que você sentiu nesse último jogo, mudou bastante também, ou se eles jogam de forma diferente lá no estádio Augusto Bauer? Então, eu lembro que no jogo lá, a gente até se adaptou rápido ao gramado, a gente conseguiu trabalhar bem a bola, mas a gente sofreu um pouco nas bolas paradas. Eu não sei se porque no dia estava ventando bastante, assim, estava meio escuro o jogo assim, mas a gente se adaptou rápido ao gramado, e o que a gente sofreu um pouquinho mais foi nas bolas paradas, que nosso time evoluiu bastante nesse aspecto, em questão de bola parada. E eu acho que quando a gente jogou lá era outro treinador, né? Não era esse. Era do Brusque. Era outro treinador. Era o português, e eles tinham um estilo de jogo meio diferente, era um jogo mais apoiado. Eu lembro que nesse jogo eles estavam com 3 zagueiros também, e depois eles mudaram. Mas agora com o time deles eu gostei do time. O time do Brusque é muito bom, os caras jogam bem com a bola, a defesa é boa. Então eu acho que vai ser uma batalha bem boa pra gente lá.